Noite a todos. Hoje é dia 11 de junho de 2025 e nós estamos no webinar Conformidade Legal, Normativas Essenciais para o Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, quero agradecer, a participação de vocês. A gente me espera aqui, Débora, corresponder aí às expectativas de quem está dando esse passo, de dedicar aqui 1 hora. A gente pretende ficar aqui 1 hora, se precisar a gente fica um pouquinho mais. Eu vou falar com vocês um pouco sobre a trajetória, a minha jornada aqui com os resíduos e também falar um pouco da GLH. Eu sou administradora hospitalar e eu me especializei no MBA e com mestrado na área de resíduos e na área da saúde. Eu trabalho com gerenciamento de resíduos há 20 anos, então, notório aí que é uma área que eu me identifiquei. E, então, eu comecei pela faculdade de medicina, eu fiquei 6 anos lá, foi o meu primeiro contato com esse universo de resíduos. Depois, eu fundei a GLH para atuar nessa área, em 2011. E aí eu fui para o Instituto Butantan e lá eu fiquei também por 6 anos. Então, em 2017, eu dei uma paradinha e fui curtir a minha neta, que nasceu. Então, o segundo semestre de 2017, eu fiquei um pouco afastada aí das atividades com resíduos. E de 2018 até 2024, eu atuei bastante com indicação, fazendo diagnóstico de atendimento dos requisitos legais, identificando boas práticas, principalmente na área da saúde, na área de ensino e pesquisa, em hospitais, Também organizei e coordenei alguns cursos de resíduos e dei aula em 3 cursos de pós-graduação, também com a disciplina de resíduos. Então, essa é a minha experiência com os resíduos. Mas aí, em 2025, eu convidei uma amiga, que ela é especialista na área ambiental e ela é advogada. Sou, então, em 2025, reposicionar a GLH no mercado. Então, nós fomos buscar aí uma nova identidade, um novo logo, um posicionamento. A gente revisitou o propósito, por que a gente está nessa área, E então, dia 1º de junho, a gente lançou o nosso site, depois vocês visitem, porque lá está detalhado as soluções, os parceiros que a gente tem, as pessoas que já receberam o serviço da GLH, que durante um período estava muito vinculado à Profissional Newsette, e agora a gente está trabalhando com parcerias, A Débora foi convidada porque é nossa parceira aí de longa data, E o nosso propósito é contribuir com as empresas, que têm as responsabilidades, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, contribuir com os gestores, para se manterem aí antenados, e também com os profissionais, que estão se formando, que têm interesse de atuar com resíduos, um tema que a gente começou a caminhar, estamos muito atrasados em relação a outros países, mas que aqui no Brasil a gente tem aí um arcabouço muito grande de legislação, porque a gente tem uma diversidade, é muito diverso e muito complexo os resíduos que são gerados aqui no Brasil. Então, a gente tem, hoje nós vamos abordar aqui 7 legislações de um universo aí de pelo menos 20 que a gente poderia falar, mas a gente selecionou aquelas que vão conversar com o objetivo do nosso webinar, que é as normativas essenciais para o bom gerenciamento de resíduos. E também nós vamos fazer um recorte para os resíduos de serviço de saúde, para fazer essa apresentação, mas a gente tem uns links aí para outros tipos de resíduos, os resíduos perigosos, e então é sobre isso. Bom,
vamos aqui ao que interessa, e eu vou pedir para a Débora se apresentar, e a gente vai, a ideia aqui é a gente fazer um bate-bola, né? Vamos falando qual é a legislação e quais são os principais pontos, né, que precisam de atenção por parte do gestor e por parte da empresa, né? Então, a ideia vai ser essa conversa. Pronto, Débora, eu vou te passar a palavra. Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês comparecerem nesse webinar. A gente ficou muito empolgada aí para a gente discutir esse tema aí que é tão relevante, né? Ainda mais agora que passou a Semana do Meio Ambiente, mas é o mês do meio ambiente, né? Então é importante a gente discutir esse assunto que sempre está em alta, mas a gente vê poucas soluções aí acontecendo, infelizmente, né? Então a gente está aqui meio para nortear vocês a como começar também, né, a fazer esse gerenciamento. Então é bacana que vocês comparecerem aqui nesse webinar. Eu tenho 10 anos de experiência, comecei em 2015 no Instituto Butantan, onde eu conheci a Neuzete, né, a gente trabalhou juntas aí. Eu especificamente comecei a trabalhar com gerenciamento de resíduos químicos, né? Lá no Instituto Butantan a gente tinha uma variedade gigantesca de resíduos químicos, a gente tinha mais de 1000 tipos de resíduos químicos que se geravam lá entre produtos, né, vencidos, substâncias, misturas de substâncias que a gente precisava gerenciar e classificar e mandar para uma melhor destinação, né, a mais correta e a mais viável também para a gente fazer esse gerenciamento. Então, lá tinha tanto os resíduos químicos, medicamentos e radioativos, né? Então, essa é mais minha especialidade na parte de resíduos químicos. E também na parte de transporte de produtos perigosos, que aí desde 2004, né, que tem as legislações de transporte de produto perigoso, mas a partir de 2016 que vem atualizando assim frequentemente a legislação de transportes e a gente vai discutir um pouquinho mais. Minha formação é química, né? Sou química licenciada e bacharel e tenho pós-graduação em análise instrumental avançada. Trabalhei por muito tempo em laboratório de pesquisa, então eu lidava com manejo de resíduos, mas não fazia o gerenciamento, né? Não estava dentro do meu escopo de trabalho fazer o gerenciamento. Então, assim, eu tinha uma ideia, mas quando entrei no Butantan, que eu vi a dimensão de como que era todo esse gerenciamento, de como que tem que ser e qual o cuidado que a gente tem que ter. Porque a gente acha que depois que sai do nosso laboratório, que sai da nossa instituição, não é problema nosso. E é sim, ainda é, porque foi a gente que gerou, então a gente é responsável até o fim, até a destinação final. Então foi só aí, depois de um tempo de formação, que eu descobri que é um mundo muito diferente, muito complexo, essa parte de gerenciamento de resíduos. Acho que é isso. Legal, Débora. Acho que tem muito a contribuir aqui com as experiências que você teve antes, né? Quando não gerenciava os resíduos, na época que você foi responsável técnica, né, pelos resíduos perigosos lá no Butantan, e nessa parte agora que você está no pós aí, né? Em outro pedaço aí dessa cadeia que é tão grande e que muita gente não tem a dimensão, A né? ideia Então, não tem, a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, nós selecionamos essas legislações para trazer, né, luz aqui sobre a importância dessa conformidade, né, que as instituições geradoras precisam ter, o olhar, né, sobre as responsabilidades. E antes da gente entrar propriamente nas legislações, eu quero fazer aqui uns combinados, né? Todo mundo, quem já me conhece sabe, a Neuzete vem com os combinados dela. O combinado que eu tenho é que é assim, apesar de estar há 20 anos atuando e conhecer e ter uma rede de contatos grande, né? A gente não dá conta de saber de tudo, né? Então, hoje mesmo já saiu uma notinha de uma legislação. Ontem, conversando com a Débora para alinhar, a gente viu que tinha uma atualização da ANTT, né? Que a Débora vai falar daqui a pouco. Então, qual que é o meu compromisso aqui com vocês? Se eu não souber, perguntem, né? Se eu não souber, eu tenho compromisso de procurar na minha rede quem consiga responder, tá? E se na minha rede eu não encontrar quem saiba, eu tenho um compromisso da gente juntos buscar essa solução,
né? Então, outra dica das boas práticas de gestão que eu recomendo é assim, faça contato com as pessoas, né? Crie essa. Eu participo de muitos grupos, né? E sempre, às vezes é uma coincidência, todo mundo coloca lá no grupo uma legislação nova, uma mudança, então isso ajuda muito quem trabalha com resíduos. O pessoal fala, tem as concorrências. Não, mas a gente trabalha aqui com compartilhar, com troca, e eu costumo usar muito um lema que é assim, um ajuda o outro ajuda um, né? Então, essa é a minha dica, né, Débora? Essa é a minha dica, para a gente continuar compartilhando, tá? Bom, já falei com a Débora, e agora eu quero falar, então, um pouco dessa questão do ordenamento jurídico. Não sei se tem advogados aqui, se tiver, pode se manifestar, mas a gente tem uma hierarquia, né, de atendimento da legislação, que nós não vamos entrar nisso hoje. A gente vai falar apenas das legislações que é do nosso território, tá? Então, são as legislações da esfera federal, tá? Federativa. Nós não vamos entrar em estados e nem em municípios, nas responsabilidades, tá? E a gente começa aqui, ela não é a mais antiga, né? Mas é uma que começa a nortear a questão dos resíduos, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Débora, fala aí para a gente um pouco sobre o que é a política, o que ela ajuda a gente. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei federal, né? Ela foi publicada em 2010. É a mãe da legislação dos resíduos, né? Porque é ela que dá um norte para todos os tipos de resíduos. A Política Nacional, ela é um geral de tudo que a gente precisa saber e o que a gente precisa desenvolver na nossa instituição, né, no lugar que a gente trabalha, para poder fazer o gerenciamento de resíduos. Ela fala que os geradores são obrigados a elaborar alguns documentos, que dentre eles é o plano de gerenciamento de resíduos. O que é esse documento? Esse documento você descreve tudo que a sua instituição gera, né? Tem um modelo lá para seguir, mais ou menos, os parâmetros que você precisa preencher, né? E aí ela dá esse norte aí para você. É um estudo para você fazer um diagnóstico e já fazer esse documento, que é um plano de gerenciamento de resíduos, né? Então, nesse documento, você descreve tudo que você gera e o que você faz com esse resíduo, como que você segrega, né? Como você separa, como que você faz a coleta, que empresa que faz a coleta, que faz o transporte e para onde que você está destinando. E tem uma parte muito importante, que é a parte da responsabilidade compartilhada. Aquilo que eu falei, né? Não é depois que eu coloco o meu lixo, meu resíduo para fora, não é mais problema meu, né? Eu não preciso saber o que acontece. É isso que a gente faz aqui em casa, né? Se coloquei o lixo na rua, né? Todo mundo fala isso, e a gente nem sabe o que acontece, para onde que vai, se está realmente indo para um aterro sanitário, se está sendo tratado, se está jogando num lixão, né? Aí em qualquer lugar. Então, essa parte da responsabilidade compartilhada está muito bem descrita e detalhada na Política Nacional de Resíduos Sólidos. O resíduo é nosso até a destinação final. A gente é responsável por isso. Até a gente precisa saber como que ele foi tratado, né? Falando como pessoa física e responsável por uma instituição, a gente precisa saber o que a gente gera, o quanto que a gente gera, como que a gente faz a separação, quem que faz a coleta, quem transporta e quem está tratando. E se a pessoa que está tratando, ela tem licenças para fazer esse tratamento, ela é responsável, ela está de acordo com os critérios da legislação para fazer esse tratamento, né? E aí a minha responsabilidade vai até o final. Então, eu preciso ter comprovações de que esse resíduo que está chegando ali no destino final. Então, se alguma coisa acontecer no caminho, na trajetória desse resíduo, alguém se acidentar, eu, como geradora, também sou responsável. O coletor se fura com uma agulha, com uma seringa que estava dentro na hora da coleta do seu resíduo, porque estava mal acondicionado, estava num saco, não estava dentro de uma caixa, você é responsável por ele também. A nacional, ela é bem detalhada em relação a isso. Né? Quer acrescentar alguma coisa, Neu? Eu vou pegar, então, falando da política, então, dentre os capítulos, né, que nós temos lá, as diretrizes, os princípios,
tem uma classificação de resíduos. Então, é a nossa primeira classificação geral dos resíduos. Então, que vai dividir por geradores. E aí, para cada tipo de resíduo que tem ali, se é, por exemplo, resíduo industrial, resíduo de saneamento, o próprio resíduo urbano, resíduo de construção civil. Para cada tipo de resíduo, você vai ter desdobramento em outras legislações. E temos também outras legislações que servem para todo tipo de resíduo. Então, a gente aqui hoje, nós vamos trazer o recorte das legislações para os resíduos de serviço de saúde, tá? Tradicionalmente conhecido como os resíduos hospitalares, mas quando a gente começa a entender esse universo, a gente vê que não é só o hospital que gera resíduo de saúde. A gente gera resíduo de saúde, inclusive em casa, né? Para quem faz medicação, Os que nossos usa medicamentos, né, mesmo os vencido, nossos medicamentos, né? Quem está dentro desses resíduos aí de saúde. Então, para isso, a gente tem uma legislação que é da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, veja, a gente já sai de uma legislação, tudo na esfera federal que a gente vai falar hoje, mas a gente sai de uma legislação da política nacional, né? E depois a gente já entra numa outra esfera, que é da vigilância sanitária. Então, isso tinha uma RDC, que era o regulamento interno desses resíduos que são gerados. Só que em 2018, essa resolução, ela foi, que era de 2004, ela foi revogada e foi substituída pela RDC 2000, de 2018, que é a 222, e ela trata das boas práticas de gerenciamento de resíduos. E nessa legislação, então, tem detalhado as obrigações, as responsabilidades e as formas de tratamento desses resíduos para quem gera esse tipo de resíduo. Classificação complexa, acho que é por isso que eu gosto de trabalhar com resíduo de saúde, né? Eu gosto de desafio grande. Então, dentre todos os tipos de resíduos, né, os resíduos de saúde, eles têm uma complexidade maior, porque são subdivididos em grupos. E a Débora conhece bem essa classificação. Débora, fala aí pra gente, dá uns exemplos aí de resíduos e de onde eles são gerados e um pouco do fluxo deles. Os resíduos, né, então a gente saiu ali da política nacional que a Neusete falou, que eu falei que era mais geral, né, que dava um norte para saber o que a gente gerava, para a gente conseguir classificar qual resíduo que a gente entra, que a gente gera, e aí a gente entra na parte de resíduos de serviço de saúde, que é um tipo de classificação de resíduos, né. Então essa RDC é especificamente para esses resíduos. E aí dentro dessa RDC tem várias classificações de resíduos que se pode gerar num hospital ou num estabelecimento de saúde, que pode ser considerado hospital, clínica veterinária, clínica de saúde, laboratórios, né, de exames clínicos, ambulatórios de empresas também entram, até estúdio de tatuagem, né, porque gera ali aquela agulha, e aí então eles são classificados em 5 grupos, né, que é o grupo A, que está os resíduos infectantes, que são aqueles resíduos que são contaminados com um meio biológico, né? Então, por exemplo, as seringas, né, que entram em contato com fluido corpóreo, soro, né, aquela parte do soro, tudo que entra em contato com fluido corpóreo, gaze, esparadrapo, então tudo que utiliza nessa parte que entra em contato com o corpo da pessoa, ou na parte de pesquisa, que entra em contato com vírus e bactéria, né, que tem bactérias que entram nessa parte de pesquisa, que é o ramo da pesquisa, né, microbiológica, bioquímica, também é considerado como um resíduo do grupo A, infectante. Temos resíduos do grupo B, que são todos os medicamentos, né, que pode se gerar dentro desses estabelecimentos de saúde, incluindo os medicamentos, né? Então, os medicamentos e agentes químicos, isso, e as substâncias, né? Porque também o hospital utiliza lá, né? Álcool, álcool isopropílico, éter, então tudo isso entra como resíduos do grupo B. Os resíduos do grupo C são os rejeitos radioativos, né? A RDC ela não especifica muito gerenciamento, mas fala que precisa ser segregado porque quem toma conta dessa parte de rejeitos radioativos é o CENEM,
né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, eles têm as legislações específicas para o manejo e o tratamento de rejeito radioativo. O grupo D são os resíduos que a gente considera os resíduos similares aos domiciliares e urbanos, né? Que é a parte do refeitório, da comida, de sanitários, de podas de árvore, folhagem, né? Toda essa parte entra aí como resíduos do grupo D. E o grupo E são os perfurocortantes, que são aqueles que podem perfurar ou cortar, que são nos casos de seringas, agulhas, lâminas, bisturis, e tem um que não está dentro da RDC, que não está classificado, que são os especiais, né, Neu, que a gente fala aí, que são, né, os estabelecimentos de saúde também geram, que é a parte de manutenção, óleo de gerador, óleo lubrificante, e a parte de construção civil, quando tiver parte de obras, de reformas e essas coisas. Eletroeletrônicos, lâmpadas, reversa, aí é um universo, né? Aí é o mundo. É isso aí, é um mundo. Bom, então a gente tem essa legislação que trata da parte interna, né, da geração, a gente tem um manejo de resíduos. Então, o que está envolvido ali no manejo? É desde o momento que é gerado o resíduo, que ele é segregado, né, acondicionado, coletado internamente, até chegar no nosso abrigo, né, que é a porta de saída. A RDC 222 vai tratar dos resíduos internamente. E o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tem uma normativa que é de 2005. Então, veja, a gente estava lá na política de 2010, depois a gente tinha a RDC, que era de 2004, mas ela foi atualizada. E a gente tem aí o CONAMA, ele trata da parte externa, né, do momento que faz a coleta desses tipos de resíduos. Lembrando que por essa complexidade, cada grupo vai ter um fluxo diferenciado, tem tratamento que serve para todos os tipos de resíduos, né? A Débora vai dar um exemplo depois para a gente, mas a gente tem alguns resíduos que eles têm que ter tratamento diferenciado, né? Se ele tem risco biológico, e ele tem que tratar com essas tecnologias que vai inertizar e transformar esses resíduos aí ou eliminar ou dar uma destinação depois de tratamento. O que acontece com o CONAMA 358, que é de 2005? Tem conflitos, né, com legislações mais novas, ele é mais rigoroso, né? Então, quando a gente fala da hierarquia do atendimento da legislação, o que a gente enxerga, né? O que a gente tem que o gestor tem que tomar de atitude? Ele não pode dizer que ele desconhece a legislação, mas ele não vai dizer assim, mas a política, ela diz que eu posso fazer uma destinação desse tipo de resíduo. E está na mesma esfera, na esfera federal. O meu estado não deu nenhuma diretriz e o meu município tampouco. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atender o que é mais restritivo, o que é mais rigoroso. Então, o Estado ele vai ser mais rigoroso do que para a federação, né? E o município também. Mas quando você está no mesmo nível hierárquico, né, do ordenamento jurídico, você vai atender o que é mais restritivo. Aqui a gente já tem pontuar que a 358, ela traz a obrigatoriedade de você ter um responsável técnico para o plano de gerenciamento de resíduos. E mais do que isso, ele exige que esse responsável técnico, ele tenha que ser reconhecido pelo seu conselho de classe. O que é isso? Então, eu sou administradora hospitalar e por conta do meu mestrado, o meu conselho me autorizou a ser uma responsável técnica por gerenciamento de resíduos, até porque eu trabalho com isso como consultoria. Mas a gente pode ter no ambiente de instituição de saúde o enfermeiro, tá? E ele é que vai ser o responsável. Uma dica que eu trago aqui para vocês, né, de boa prática de gestão, é que ninguém faz nada só, né? Acho que é por isso que eu gosto desse tipo de resíduo, né? Porque a gente precisa ter vários profissionais pensando naquela questão, interpretando a legislação e atendendo.
Então, instituição muito complexa, normalmente tem uma comissão de resíduos, né? Que ali você vai ter vários profissionais. Quem entende de que é humanamente impossível de você conhecer todas essas áreas, né? Então, assim, estou sempre colada ali nos meus amigos químicos, né? E sempre a gente está sempre conversando, porque esses profissionais, né, da área de química, eles têm essa responsabilidade dentro do conselho. A enfermagem também tem, e outros profissionais de saúde. Então, eles precisam assinar o plano de gerenciamento de resíduos, porque o CONAMA pede. O que a RDC, que é da parte interna, ela traz, né, que você pode ter uma consultoria, né, um externo fazendo plano, implantando e respondendo por. E aí, depois, lá na frente, eu vou dar outras dicas de quem vai se envolver nessa parte de consultoria, né, porque tem as responsabilidades também. Então, esse já é um ponto que a gente tem em relação a essa resolução do CONAMA. E aí, ela também dá conta de, junto com o órgão ambiental local, de fazer a aprovação, as licenças de quem vai tratar esses resíduos. E aí, Débora, que hoje já tem mais expertise nisso, vai trazer para a gente assim apresenta aí, comenta, Débora, os tipos de tratamento de resíduos de saúde e como que acontece isso depois que sai da instituição que gerou. Então, falando de um gerenciamento extra-estabelecimento, né, que a RDC é para o gerenciamento interno, então é o responsável que do estabelecimento pelo gerenciamento de resíduos dentro da instituição, dentro do estabelecimento, ele que é responsável por toda essa trajetória, né, por esse fluxo, saber onde gera, o que gera, segregar, quem coleta, até o transporte. Então, chegou lá na parte final, onde é armazenado os resíduos e vem a coleta, entra a parte de transporte, que vai para uma empresa contratada para fazer essa parte de tratamento, né? O que a gente frisa muito quando a gente, né, dá cursos e consultoria, que a segregação ela é mega importante, né? Porque o tratamento ela depende do resíduo que é gerado. Né? O tratamento para resíduo infectante, ele não é o mesmo para resíduo químico, né? Porque, posso misturar tudo e vai para o mesmo lugar. Não vai, o tratamento é diferente. Por exemplo, os resíduos com contaminação biológica, eles são tratados por autoclave, tem autoclave, tem como que é, micro-ondas, né? Desativação eletrotérmica, mas a mais comum são em autoclaves. Isso. E aí, na autoclave, ele inertiza o meio biológico, então o órgão ambiental, ele tem que licenciar a sua autoclave, ele faz um teste lá, coloca, né, para ver se realmente a temperatura, a pressão está de acordo e inativa o meio biológico, então ele leva um meio biológico e coloca lá dentro da autoclave por um tempo específico e aí ele licencia de acordo com o tempo, de acordo com se o método está ou não inativando esse meio biológico. Se inativou, então não está servindo para nada, então ele não licencia até você atender os critérios deles. Então, ela é bem restrita esse tipo de licenciamento. E é só para resíduo biológico. Se eu colocar lá um resíduo químico ou um medicamento, ele não vai diminuir, tirar a periculosidade do resíduo químico, né? É só para resíduo biológico. Então, por isso que eu tenho que segregar, eu tenho que separar o resíduo químico do resíduo infectante, do grupo A e do grupo B, né? E aí, para o grupo B, e para outros tipos de resíduos industriais, o mais comum é a incineração, né? Que é também um forno, tem vários tipos de fornos, que também é licenciado pela CETESB, e cada empresa tem uma licença específica, porque tem que saber se trata organoclorados, né? Compostos com cloro, os resíduos mais tóxicos, e aí também o órgão ambiental dá esse tipo de licença e eles fazem um teste também, é o teste de queima, né, que chama, para saber se realmente está tratando esse resíduo, e aí ele verifica também o filtro, que tem que ter um filtro na saída para não emitir essa fumaça que é tóxica, então tem um filtro na saída, então é tudo controlado, né, não é, né, tem um pessoal que acha que é um forno lá, uma churrasqueira, coloca tudo lá, queima e vai para o meio, para a atmosfera e acabou, não, tem todo um controle de tudo, desde a entrada até a saída ali dos filtros, e aí vai resíduos do grupo B, né, que entra aí os medicamentos, os produtos reagentes químicos, resíduo industrial, né, então vai tudo para incineração. Tem a parte de blendagem, para coprocessamento, que são resíduos que também tem aí uma norma específica para eles, que
faz uma mistura de resíduos que tem poder calorífico, mas ele precisa atender uns critérios, não pode ter um teor de cloro muito alto, então tem que fazer uma análise dessa mistura, e aí ela serve como combustível principalmente para empresas de cimenteiras, né? E hoje que é a mais nova, assim, né, que não é tão mais nova, mas é a pirólise de resíduos, que também é um processo térmico, com uma temperatura controlada, sem oxigênio, que também queima o resíduo, e aí o produto final dele vira um carvão ou óleo, carvão, óleo e gás, né? Que aí esses também podem ser utilizados como combustíveis para industrial, né? Não para uso doméstico, enfim. E aí esse gás também pode ser reutilizado dentro da própria empresa para alimentar o processo. Então, essas são as principais tecnologias aí que a gente tem. Que universo grande, né? E a pirólise, ela não trata só os resíduos de saúde, né? Ela recebe também outros tipos de resíduos, né? Sim, aí precisa fazer só uma análise com a empresa que tem para poder ver se pode receber ou não. Aí tem os critérios lá, né, do que ele foi licenciado ou não. Aí tudo isso precisa ver, né? Se a empresa foi licenciada, quando a gente falou lá de responsabilidade compartilhada, a gente falava, vou mandar para incineração, mas eu posso mandar para qualquer empresa? Qualquer empresa que tem um incinerador tem uma licença? Então é isso que você tem que investigar como o responsável e o gestor da área, né? Muito bem. E ainda dentro dessa a CONAMA 358, a gente tem outros resíduos que não são perigosos, mas tem outras formas de tratamento, né? São os resíduos que podem ser compostáveis, né? Aí eu faço a minha pergunta: qual que é a ideal, né, de geração de resíduos? Conforme a Política Nacional de Resíduos, o ideal é zero, não gerar. Esse é o sonho da gestora e de muitos ambientalistas. Isso é possível? Não é. Então, se alguém te autorizou a ter um trabalho, produzir, que você gere resíduo, ele diz que você tem responsabilidade compartilhada da destinação. Então, uma das formas se o ideal é zero, mas se eu não consigo, eu tenho que dar a melhor destinação. Infelizmente, hoje, muito vai para o aterro sanitário, né? As pessoas não fazem sequer a reciclagem, porque os responsáveis, que é o município, né? Quando eu falo de munícipe, né? Não tem estrutura para isso, mas a empresa, ela é obrigada a dar a melhor destinação, não é porque ela é legal. Então, ela tem que mandar ou para uma cooperativa e tem que fazer ali a sua contribuição, e se ela gera muito orgânico, então ela pode fazer a compostagem, que são métodos de destinação também, né? Então, tem que conversar. Bom, dito isso, vamos falar então de uma parte que está ali no meio, né, Débora? Eu propositalmente deixei a parte do tratamento externo antes da parte de coleta e transporte. Aí a gente tem uma outra legislação, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestres, né? E aí a Débora, nessa daí, ela domina. Então, vou deixar a Débora falar, né, como é que os resíduos foram contemplados na sua primeira grande revisão, né? Débora, explica aí pra gente. Falo demais, tá? E essa legislação, assim, ela comia ela com arroz e feijão quando eu comecei a trabalhar. Ela foi, a primeira publicação foi em 2004, e aí depois manteve ela em 2016, que ela foi atualizada. E aí, a partir daí que eu falei lá no começo, ela sempre tem atualização, e a mais nova atualização foi que entrou em vigor agora em fevereiro de 2025, que ela atualiza alguns capítulos, sempre, porque assim, essa legislação, quem gera resíduo, nunca ninguém procura ela, porque o nome dela é transporte terrestre de produto perigoso. E aí, quem gera resíduo vai procurar produto perigoso? Não procura, né? Então não tá escrito ali transporte terrestre de produto e resíduos perigosos. Então, ninguém que a gente foi conhece essa legislação. E por que ela é importante também para resíduo? E ela tem uns capítulos específicos para resíduos. Porque se o resíduo é perigoso, é porque ela foi um produto perigoso, né? Não tem como ela ser um produto perigoso e ela, quando virar resíduo, deixar de ser perigoso. Então, a gente precisa atender essa legislação também. Ainda mais agora com o SINIR, né, que é o sistema nacional de resíduos, e aqui em São Paulo a gente também tem, né, cada estado tem, aqui em São Paulo tem, no Sul, Santa Catarina, né, que tem, Rio de Janeiro, cada Minas, cada estado tem aí a sua parte para fazer o manifesto de transporte de resíduos, né. E aí, o que ela vincula essas duas? Porque nessa legislação de transporte de produtos perigosos, ela tem uma lista gigantesca, que tem uma relação gigantesca, que tem mais de 3.500 tipos de resíduos perigosos que eles classificaram. Ou seja, você não é o alecrim dourado que não gera nenhum desses daí. São mais de 3.500, né? Então, alguns você vai gerar e tem que usar essa legislação. Para transporte, né? Quando a gente fala de classificação de risco, de perigo de um produto, de um resíduo, a gente tem que ter em mente para qual classificação a gente está utilizando. Porque eu tenho a classificação de perigo e risco para manuseio, quando estou ali, sei lá, no laboratório, dentro de um estabelecimento manipulando, então é um tipo de risco que eu tenho que avaliar. E aí, nessa parte de transporte, é um outro tipo de risco, não é para manuseio, porque até então você vai colocar lá, carregar o veículo e o resíduo não vai ter contato direto com você, com o motorista, né? Então é um outro tipo de classificação. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então o que eu estou falando é sobre classificação de resíduos perigosos na parte de transporte, tá? Ela é importante porque nessa relação
tem um número ONU. O que é o número ONU? É um número mundial que foi feito pela Organização das Nações Unidas, que é o ONU, e qualquer lugar que você vê o número, sei lá, 1170, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, vamos saber que é álcool etílico. Então, nessa relação lá está escrito, todos começa do zero, vai até 3.500 e poucos, então cada número é específico para um tipo de produto perigoso. Então, o ácido acético tem o seu, o álcool etílico tem o seu, né, cada um tem o seu. E lá, quando a gente preenche o manifesto de transporte de resíduos, né, que é pelo sistema, ele pede o número ONU que você gera. E lá também tem os resíduos do grupo A, né, os biológicos, né, tem a classificação também, seja aí para produto ou para resíduos, né, você pode usar esse número ONU tanto para o mesmo, tipo 1170 que é álcool etílico, eu posso usar 1170 para produto, álcool etílico, e para resíduo de álcool etílico vai ser utilizado o mesmo número. Aí vocês podem até perceber que esses caminhões, esses veículos de produto perigoso, tem uma placa laranja com número, né, não sei se vocês já perceberam. Tem uns que tem uma placa laranja lisa, que tem vários tipos ali de resíduos perigosos, mas são várias classificações, são vários números ONU que tem nela, que aí lá no MTR a gente precisa colocar qual que é, para a empresa, quando for tratar lá no final, saber que tipo que é também o resíduo, qual que é a classificação. Que chegou lá na estação dele. Tá. Bom, você já adiantou outra legislação, mas antes dessa legislação, a gente tem uma instrução normativa do IBAMA. É a primeira instrução que eu vou falar do IBAMA diretamente, e nós vamos encerrar depois falando de outra instrução do IBAMA. Então, o que aconteceu? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, né? E lá ela trouxe várias diretrizes que os geradores, então ela deu uma organizada. Então, estava meio bagunçado, tinha estado que tinha suas políticas, mas aí veio essa daí, e ela deu algumas responsabilidades para alguns outros órgãos, né? Entre eles, o IBAMA, que ficou responsável pelo inventário de resíduos, né? Então ele desenvolveu aí um sistema, depois, né, que a gente vai falar, que é o MTR, que a Débora já antecipou, mas o que veio nessa instrução normativa? A instrução normativa 13, de 2012, ela então trouxe uma classificação dos resíduos por códigos, né? Então são capítulos, subcapítulo, nome do resíduo e se ele é perigoso. Uma forma de classificar esse universo de resíduos do Brasil, com o objetivo de ter um inventário, de saber o que o Brasil gera de resíduos. E aí, então, a gente tem 20 capítulos de resíduos de mineração, de saneamento, de transporte, de transporte terrestre e aéreo, a gente tem os resíduos de saúde. O capítulo dos resíduos de saúde é o capítulo 18. E dentro do capítulo de resíduo de saúde, aquela classificação que a Débora falou lá da RDC, da Anvisa, que a gente tinha lá 6 grandes grupos, né? Aqui eles vão se desdobrar, eles vão virar 22 tipos de resíduos de uma instituição de saúde. Então, com essa classificação que foi feita em 2012, a gente conseguiu dar mais uma outra organizada. Então, a gente tem várias formas de classificar resíduos, né? Mas a mais importante hoje é a classificação do IBAMA. Por quê? Ele é a base do Manifesto de Transporte de Resíduos, que é um decreto que ele foi lançado em 2020, que é o decreto 280. E isso aconteceu em 2020. Vejam vocês, né? A política é de 2010, tinha lá uma das diretrizes que até 2014 nós não teríamos aterro, aterro não, lixão, né? E isso, como a Débora aí já se pronunciou, é uma coisa que não aconteceu, infelizmente. Mas uma das diretrizes é que teria o inventário. Então, em 2012 saiu a classificação, mas de 2012 até 2020 não tinha uma legislação que amarrasse isso. Então, desde 2020, os geradores são obrigados a emitir esse manifesto de transporte de resíduos eletronicamente, e quem não, então, isso, e aí vai ser dividido. Então, o município que tiver é para o município que você vai gerar esse documento, e o município é que vai mandar para o estado. Então, para alguns resíduos, o município de São Paulo não tem. Por coincidência, os resíduos de saúde. Por quê? Por conta da complexidade e do modelo de gestão que a gente tem no município de São Paulo. Mas se a gente sai de São Paulo, tem outros municípios de estados que têm os seus sistemas. Então, quem gera informa para o município informa para o estado e o estado informa para o Ministério do Meio Ambiente. E aí a gente tem o inventário. Tá meio capenga? Tá meio capenga. Por quê? Tem legislação que o pessoal diz assim, essa legislação não pegou. Né? E aí, além desse cadastro que a gente tem com base na instrução normativa do IBAMA, ainda tem que conversar com a NTT, que a Débora acabou de explicar, tá? Bom, e o que acontece com esse sistema lá? Então, o gerador é como um imposto de renda, né? A diferença é que ele tem que prestar conta trimestralmente. Então, o gerador vai dizer qual é o resíduo que ele gera, quem ele contratou para transportar, quem ele contratou para tratar. O transportador vai ter que dar conta lá, quando ele receber o resíduo, de quem que ele pegou, para onde ele levou. E quem recebeu para tratar vai ter que dar conta que ele recebeu de alguém, mas quem gerou foi alguém. E aí, essas informações elas têm que se conversar, porque se saiu uma tonelada aqui, chegou uma tonelada lá no final, ou uma tonelada 1,1 ou 900 quilos, né? E aí esse acerto tem que ser feito, porque envolve muitas coisas, né? Quem paga, e aí tem uma outra cadeia por trás, certo? Bom, e aí, agora aqui, para fechar, né?
eu vou falar para vocês de uma legislação que não está sendo atendida. E eu falo isso porque eu já fiz as minhas pesquisas, Débora sabe que sou profunda nisso, e então chama-se CTF-AIDA, tá? Ela é uma legislação de 2021 do IBAMA, e ela é obrigatória, e eu vou trazer para vocês de quem é a obrigação de atender essa legislação. Precisa ler com muito cuidado a legislação, porque o título dela é Cadastro Técnico Federal, né, CTF-AIDA, de atividades e instrumentos de defesa ambiental, tá? E aí você fala, mas o que está falando aí que é de resíduos? Quando você começa a ler essa instrução normativa, ela vai trazer que é obrigatório o cadastro de 3 situações que eu vou trazer aqui. Quem é que é obrigado a ter atendimento de outra legislação, que chama-se CTF-APP, que é o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, normalmente quem tem esse cadastro é quem trata o resíduo, de uma forma geral, tá? Mas tem geradores que têm outras atividades que são consideradas potencialmente poluidoras, então também tem que ter esse cadastro. Então, se você já tem o CTF-APP, por consequência, você tem que ter o CTF-AIDA, tá? Eu vou explicar o que é o CTF-AIDA. Outros que têm que ter a obrigação de ter o CTF-AIDA é quem é obrigado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de ter plano de gerenciamento de resíduos. Bom, que é o caso aí dos resíduos de saúde. Ele diz ainda que para você, que você tem que ter o cadastro da pessoa jurídica, ou seja, da empresa, e aí a empresa que gera aquele resíduo, que é obrigado a ter o plano, ele tem que ter um responsável técnico. E esse responsável técnico tem que ter o reconhecimento do seu conselho de classe. E aí lá no cadastro, você tem que ter quem é a pessoa jurídica, quem é o responsável legal daquela instituição, quem é o seu declarante, porque muitas vezes quem vai declarar não é o responsável técnico, pode ser um gestor, tá? E você tem que ter quem é o responsável técnico. Depois, você tem que ter o mesmo cadastro, então, o responsável técnico pelo plano, ele tem que ter o cadastro como pessoa física. E tudo isso tem que se conversar, é tipo o imposto de renda, né? No imposto de renda, você pagou, então, quando você for declarar, quem que recebeu também vai ter que dizer da onde veio o dinheiro, certo? Da onde veio lá o recurso. Aqui, o sistema é bem parecido. E aí, isso você precisa se cadastrar e a cada 3 meses você tem que mandar uma informação que você continua gerando aquele resíduo e que você é uma forma que essa instrução normativa trouxe também para fazer essa amarração toda aí, né? Bom, e aí o que acontece? Quem mais precisa ter o CTF-AIDA? Eu, como consultora da área ambiental. Então, todo profissional que trabalhar com projetos de solução para questões ecológicas, questões ambientais, né? Eu trabalho com elaboração e, às vezes, implantação de plano de gerenciamento de resíduos, eu tenho que ter a minha pessoa física, porque eu faço esse trabalho, e a minha pessoa jurídica, que é a consultoria, também cadastrar. E a cada 3 meses eu tenho que entrar lá e fazer essa atualização, tá? Então, é uma legislação de 2021, aqui para o nosso recorte de resíduo de saúde, além da política que já diz que quem gera esse resíduo tem que fazer o plano, a gente tem a Anvisa que diz que tem que ter o plano, e a gente tem o CONAMA, que é de 2005, mas que diz que tem que ter o responsável técnico. Então, não tem escapatória, tá? Então, essas são as legislações essenciais, né? Acho que esse era o título do webinar. Então, são as legislações essenciais. Mas, dependendo do gerador, a gente vai entrando em muitas outras legislações, porque vai para o Estado, para o município, para a própria instituição, que pode entender que tem um potencial risco do seu resíduo e criar uma normativa, principalmente para empresas que têm filiais ou que são
de outros países, estão no Brasil e lá tratam diferente, então é um grande universo daí. Bom, caminhando aqui para o nosso final, lançou também um e-book que traz todas essas legislações aqui que a gente conversou e um checklist dos principais pontos para elaborar um PGR-SS. No site da GLH tem lá um espaço, vocês podem fazer o contato por ali que a gente dá o retorno. Okay. Então é isso, a gente vai se conectando. Olha que legal a rede. Eu vi que o Ecos está aí também. Nossa, eu fiz uma semana de meio ambiente com a Rose faz tanto tempo isso. Que legal que você achou a gente aqui. E eu falo, olha, para brincar disso daqui, porque vem consultor, gente que quer fazer consultoria. Eu falo, olha, se você vai ser gestor, tenha compromisso com o seu CEO. Você veja o que você vai fazer, porque é o seu conselho que vai ser ali exposto, né? Se você está numa instituição que não vai entender, que vai querer fazer mais ou menos assim, pensa bem, né? Porque é o seu nome. Então, por onde eu passei, graças a Deus, a gente conseguiu fazer trabalhos aí incríveis e deixar legado. Esse o mundo, gente, é o mundo da conexão, a gente vai se ajudando, é aquilo que eu falei, um ajuda um e um ajuda o outro, certo? Então é isso. Obrigada pela participação de vocês, espero que tenha contribuído com as expectativas. E para quem quiser se aprofundar, né, conheça lá as nossas soluções no site da GLH, tá bom? Bom, acho que eu vou começar aqui agradecendo a Débora, né, por ter topado mais uma vez essa parceria. E é sempre um prazer, a gente sempre aprende muito e descobre as coisas juntas, né? A gente tem esse cuidado de manter aí a nossa credibilidade construída nesses 15 anos, né? Com quem nos contrata, com o pessoal que está se formando, então tenho orgulho da gente ter formado muitos gestores por aí, super responsáveis, né? Gerenciar resíduos e de saúde não é uma tarefa fácil. E então, Débora, muito obrigada por você, mais uma vez, dispor aí do seu tempo para a gente, tá bom? Eu que agradeço, é sempre uma honra, eu adoro, né? Sabe que eu adoro, eu falo demais, e aqui a Sil está falando aqui que o Geraldo, né, falou que é importante a gente fazer a gestão de produtos químicos controlados. Tem também, né, até esqueci de citar tantas coisas, que tem os produtos químicos controlados, né, que é aí pela Polícia Federal, Civil, Exército, que a gente precisa tomar cuidado também, os medicamentos controlados também pela Covisa, Anvisa, né, então é um mundo gigantesco. A gente bombardeou vocês de legislações que são as mais importantes, né, mas a GLH tem expertise aí tremenda com todas as legislações de todos os tipos de resíduos, né, para facilitar e a gestão também. A gente tenta seguir a risca, mas não é a risca que a gente consegue fazer, né? É antes feito do que perfeito, né? Então a gente precisa fazer. Atender ao máximo que a gente puder. Então a GLH está aí para isso, né? Para atender a sua necessidade, o seu universo, né? Que cada estabelecimento é um universo diferente. E é sempre uma honra. Conta comigo aí, gente. Se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, contem comigo aí, que realmente é um mundo complexo aí de químicos e gestão de resíduos.